Olá, tudo bem com você? E hoje nós vamos então ter a nossa segunda aula sobre a síndrome do gêmeo evanescente. Na semana passada eu falei com você a respeito de como na verdade se desenrolava o processo gestacional, como o desenvolvimento do embrião podia estar relacionado a todos aqueles registros disfuncionais que aconteciam por conta da existência de um segundo embrião. A possibilidade da mãe não perceber, sendo que a maioria dos casos realmente a mãe não consegue ter essa percepção, a dificuldade de diagnóstico mesmo através da medicina, enfim, e como esse quadro se desenvolvia até o nascimento da criança. E eu fiquei de conversar com você nessa semana a partir deste movimento, depois do nascimento, como tudo começa a se desenrolar. Eu quero começar a falar com você sobre a questão sistêmica, para depois voltar a falar com você sobre as características e o desenvolvimento da criança a partir da síndrome do gêmeo evanescente. Então, nós precisamos nos lembrar sobre o que existia de disfuncional, de desordem no sistema. Nós entendemos, então, que 99,9% dos casos, nós temos aquela mãe que não conta, não revela ao pai a paternidade da criança, entrega para um marido dizendo que essa criança pertence a ele e o segredo então se estabelece. A partir deste segredo surge a desordem e surgindo a desordem dá origem à síndrome do gêmeo evanescente. Essa desordem gera um registro. Não permitiu-se que o pai entregasse o alimento ao filho. E isso é muito sério, porque se um pai um dia não pode entregar um alimento ao filho, no futuro, algum homem vai ter que pagar essa conta. Então, o que acontece? Você vai observar que em algumas famílias, existe o homem que vai trabalhar com nutrição, com alimento, vai trabalhar para alimentar aquele que no passado não teve o direito de entregar o alimento. Por outro lado, um homem, nas gerações seguintes, vai pagar a conta daquele que não pôde entregar o alimento, como? Pagando a mais. E aí vem, ganha, ganha, ganha e tem mais saída. Ganha, ganha, ganha e tem mais saída do que se espera. Então surge inesperadamente a conta que se refere ao pagamento de mais uma mensalidade de uma escola. Tem 2 filhos e aí no final do mês aparece, nossa, mas teve o gasto do pneu que furou, teve o gasto da máquina que quebrou, teve não sei o que, pagou-se mais uma mensalidade. Que coisa estranha. O que acontece é que muitas vezes essa identificação faz com que os homens da geração seguintes tenham que pagar o preço do alimento que no passado não foi entregue. É como uma pensão alimentar do sistema. Essa pensão alimentar passa a ser cobrada às gerações seguintes. Se a mãe também se nega a entregar o alimento, vindo a partir, a fugir, abandonando o filho ou ainda se suicidando, também vem a falta, a negação do alimento que a mãe deveria ter entregue. E nesse caso, uma mulher também pode estar identificada com essa conta. E aí, são casos como aqueles, não estou dizendo que todos os casos são esclarecidos dessa forma, mas muitos aparecem, Kátia, não é possível, eu ganho, eu não ganho mal, eu tenho uma boa posição, eu ganho bem, perdão, gente, eu que bati o pé no tripé que está o celular. Eu ganho bem, eu deveria ter recursos guardados, mas eu nunca consigo guardar. Quando eu penso que eu vou fazer uma poupança, acontece alguma coisa e, de novo, eu não consigo ter o dinheiro guardado. Por quê? Porque, às vezes, essa mulher está identificada com a mãe que ficou devendo muito. Observem por quê. A mãe pode ter devido alimento ao filho, se ela dá as costas, se ela vai embora, se ela promove um aborto ou se então ela vem a se suicidar. Ela fica devendo uma vida. Como eu contei para vocês na aula anterior, a mulher que tira o direito do homem de ser pai é como se ela matasse um pai. E aí vem o registro de que uma mulher pode representar risco ao homem.
E como as gerações seguintes passam a viver o relacionamento? Relacionamentos disfuncionais. Por quê? Porque se no inconsciente coletivo da família registrou-se que a mulher gera desordem, que a mulher gera morte de um homem, as mulheres não serão bem-vindas na família. Ou então, viramos casos de homossexualidade, onde homens buscarão outros homens para se relacionar, porque existe no inconsciente coletivo da família que mulher mata o homem. Claro que isso são casos específicos, eu não estou dizendo que todos os casos se mostram dessa forma, mas se torna muito característico. Kátia, então você está me dizendo que a síndrome do gêmeo evanescente pode gerar homossexualidade? Pode dar, sim, início ao movimento homossexual dentro da família, de duas formas. Uma eu estou te contando agora, a outra eu vou te contar daqui a pouco. Mas se existe um registro de que mulher é agressora, mulher causa dano no sistema familiar, muitas vezes o homem vem a desejar se afastar da mulher. O homem não consegue permanecer com a mulher, porque quando ele está com a mulher, ele se sente em risco. Então, é bastante importante que antes de nós avançarmos no conhecimento do que é, na verdade, a síndrome do gêmeo evanescente, você entenda o que tem por detrás das desordens sistêmicas. E se você não faz a correção da desordem sistêmica, você não consegue praticar a ressignificação por completo. A ressignificação fica pela metade. A ressignificação não tem o seu efeito. Então, a ressignificação é muito mais uma parte de PNL, de psicologia, mas ela vem acompanhada de uma ferramenta, de um elemento bastante importante que é a correção sistêmica. Se eu não promovo a correção sistêmica, eu não alinho esse sistema. E como consequência, a desordem continua. Essa desordem vai continuar e muitos homens, muitas vezes, vão ter que pagar a conta desse pai como? Sendo buscados por diversas mulheres que desejam ter filhos. Peguei um caso muito interessante essa semana, de um homem que se casou, teve 2 filhas e quando veio a segunda filha, veio em seguida, 2 anos depois, a separação. Por quê? Porque tem um registro no inconsciente coletivo da família. Quando um filho nasce, um casal se separa. Veja se isso já fica claro para você. Por quê? Porque se a mulher engravidou de alguém que não era do marido, quando o bebê nasce, a prova da traição, a prova da desordem, a prova da disfunção vem à superfície. Nasce uma criança com características genéticas diferentes daquela da origem, do pai e da mãe, o pai vai questionar essa mãe. De quem é esse filho? E quando vem esse questionamento, o casal que vive em concordância acaba se afastando. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que esse registro de que quando o filho chega, o casal se afasta, ele é muito forte em muitos sistemas. O segundo ponto que você precisa entender é que esse homem, vou continuar contando essa história, ele então se separou e a partir daí ele começou a ser buscado por diversas mulheres que tinham intenção de terem filhos. Inclusive, chegaram a abordar a possibilidade dele ser doador de sêmen. Por quê? Porque se lá atrás um homem não pôde fazer o papel de pai, ele, identificado com esse processo, passa a fazer esse papel dizendo, eu pago a sua conta, dizendo, eu faço no seu lugar. Eu passo então a representar o homem que lá atrás não pôde pagar a conta, gerando equilíbrio. Eu faço para aquele que não fez. Isso se chama equilíbrio sistêmico, mas é disfuncional e gera desordem na vida desse homem. Então, toda essa compreensão, ela deve vir antes da compreensão da síndrome do gêmeo evanescente. A síndrome do gêmeo evanescente já é uma consequência, mas esse entendimento sistêmico é o princípio de tudo. Outra informação, normalmente, o homem que está pagando essa conta, a conta do outro que não pôde ser pai, ele não tem um bom relacionamento com o pai dele. Por quê? Porque existe no inconsciente coletivo da família uma outra informação. Filho é afastado do pai.
Porque muitas vezes o filho nem soube da verdade e nem imaginou quem de fato era seu pai. E se isso acontece, vem o quê? Um vazio de alma. Eu posso não ter ideia racionalmente, eu posso nem estar ligado de que isso pode ter acontecido, mas aqui dentro falta algo. Eu atendi a uma família que os filhos diziam: parece que falta algo dentro de mim. Parece que eu não sou daqui. Parece que eu tenho que procurar algo. E a mãe omitia a verdadeira paternidade. Numa constelação ficou muito claro, ela revelou isso, mas os filhos não tinham nem ideia desse fato. Então, quando isso acontece, vem o vazio de alma. Uma outra informação muito importante. Pensem no seguinte: se esse filho nasceu e o filho causou a desordem, a mãe se sente desconfortável e olha para o filho como uma ameaça. Se o filho percebe que ele não foi desejado e que ele representou uma ameaça, ele poderia vir a se suicidar? Sim. No movimento de se eu sumir, tudo se resolve. Lá atrás, esse filho, fruto desse relacionamento extraconjugal, seja um abuso ou não, ele começa a perceber que seria melhor que ele não tivesse existido. Quando acontece isso, pode surgir o suicídio, pode surgir disfunções de alimentação, onde ele passa a perder peso e através dessa perda de peso ele diz: eu sumo para que eu não delate esse segredo. Ou ele ainda resolve de alguma forma se afastar, vai para um seminário, vai estudar em outro país, mas ele não consegue permanecer no seio da família. A identificação desse filho, ou seja, nas gerações seguintes, aquele que se identifica com o filho que representou a desordem, ele tende a olhar para um movimento de rejeição da mãe e do pai. Por mais que a mãe e o pai façam, ele sempre vai se sentir rejeitado. Ele vai se sentir diferente dos irmãos, ele vai ter um nome diferente. Eu atendi um caso semana passada que a pessoa disse que todos os membros da família, todos os irmãos daquela família tinham um nome começado com a letra C, menos o dela, que começava com a letra L. Por quê? Porque começam a vir as evidências de que existe alguém diferente. É o patinho feio, é aquele que não teve a característica genética do pai. Então começa a vir a informação da desordem de uma outra forma. Às vezes nascem todos loiros e um moreno, todos morenos e um loiro. Essas desordens, esses pequenos sinais representam aquele filho lá atrás que colocou a mãe em risco. E se esse filho tinha essa consciência lá atrás e se sentia culpado pela existência, isso era muito forte junto a ele, as gerações seguintes podem tender a um suicídio. Podem começar a pensar na possibilidade de se suicidarem como uma forma de salvação a todo o sistema familiar. Ainda existe uma informação importantíssima. Se esse pai não foi entregue a esse filho e esse filho não teve consciência da existência de um pai, fica um vazio de alma. Ele procura e não encontra, acabei de te falar isso. Pode ser que nessa busca venha o vício. Quando não existe o preenchimento do amor de pai, quando o amor de pai não pode ser entregue no coração do filho, muitas vezes o vício vem para tentar suprir um vazio momentâneo. Claro que é um vazio momentâneo que vai se repetir cada vez mais e esse vício vai se potencializar cada vez mais. Mas gerações seguintes podem repetir o vício por entorpecentes, por álcool, por cigarro, enfim, repetindo a origem disfuncional que também olhava para um vício e para uma desordem. Então, quando você for fazer um atendimento, se você, terapeuta, for fazer um atendimento focado no vício, é importante que você faça essa pesquisa. O vício pode estar associado a um pai que nunca foi visto no sistema familiar. E quando você inclui esse pai e gera as pazes entre esse pai e esse filho, automaticamente aquele que não podia ser curado, lógico que tem toda uma dependência química que precisa ser tratada, mas se o tratamento não estava funcionando, passa a ter um novo resultado, um novo efeito. Vamos então agora, tendo toda essa compreensão, tendo tomado toda essa compreensão, é o momento de nós voltarmos para entender as características
daquele que possui o registro da síndrome do gêmeo evanescente. Iniciando então, olhando para os bebês. O bebê nasceu e lembre-se que eu contei para vocês sobre a interrupção de vínculo. O sentimento de insegurança, que eu olho para minha mãe, eu olho para o meu pai e fico imaginando, projetando o gêmeo em um deles, principalmente na mãe. Vem uma insegurança onde ela precisa me entregar o alimento, mas por outro lado, eu olho para ela e sinto que existe o risco do afastamento. Claro que isso é uma projeção disfuncional. Mas eu começo a olhar dessa forma para ela e eu não consigo me relacionar com profundidade com a minha mãe. E então vem a insegurança. Eu não quero me afastar da minha mãe em nenhum momento. E vem aquela criança que precisa o tempo todo estar no colo da mãe, que chora demais, que não consegue acalmar quando está no berço, que não pode perder de vista a mãe, que precisa ter o tempo todo o cheiro da mãe. Aquela criança que muitas vezes precisa o tempo todo estar mamando. Mama de 10 em 10 minutos, mama de meia em meia hora, não consegue se estabelecer uma rotina saudável de alimentação. Uma criança que precisa o tempo todo estar de fato tendo a referência visual, a referência física da mãe, porque ela vive um fantasma constante de medo, de afastamento dessa mãe. Aí essa criança começa a se desenvolver. Algumas já desenvolvem intolerância à lactose. Por quê? Porque já começam ali demonstrar a rejeição à mãe. Também vem um movimento de lealdade ao irmão que não pôde ser alimentado. Veja, meu irmão, dentro do ventre, você não teve direito ao alimento. Eu agora, aqui também, não me sinto no direito de tê-lo. E vem então a repetição através da intolerância à lactose. A dificuldade de ser amamentado. Muitas vezes quem vive o registro da síndrome do gêmeo evanescente não consegue ser amamentado no peito e acaba tendo que tomar a mamadeira. Por quê? Porque já demonstra a interrupção de vínculo. Ele não consegue estar tão próximo da mãe. Essa criança, então, se torna uma criança que chora muito. Muitas dessas crianças têm dificuldades de ganhar peso. Por quê? Porque ainda buscam ser leais àquele que não pôde ganhar peso dentro da barriga da mãe. Algumas crianças não querem se desenvolver, porque elas olham para trás e dizem: eu preciso permanecer aqui, resgatando aquilo que um dia eu não consegui. E ficam insistindo no movimento de tentarem ainda permanecer pequenas e dessa forma se tornam abaixo do peso, a curva de crescimento e evolução da criança se torna sempre abaixo do que o desenvolvimento normal das crianças. É uma criança que acorda muito à noite, é uma criança inquieta, é uma criança que chora muito, é uma criança que precisa sempre da referência do adulto, principalmente da mãe próxima a ela. E é uma criança que precisa de uma naninha. É uma criança que busca muito uma naninha, um cobertorzinho, está sempre em busca de algo para sentir perto dele, que representaria aquele bebezinho que estava com ele dentro do ventre. Uma ótima opção é realmente você adotar uma naninha para essa criança. Ela vai se sentir mais confortável, ela vai se sentir mais segura, ela vai se sentir mais acolhida. A naninha auxilia muito nesse processo. É uma criança que tem medo de escuro, porque todas as vezes em que ela está no escuro, ela faz uma ligação com o período da escuridão dentro do ventre, que nós chamamos de buraco negro, que é exatamente quando acaba surge, na verdade, o movimento individual e o outro irmãozinho realmente se percebe a partida dele. Esse movimento, muitas vezes, é chamado de buraco negro. Essa criança começa a se desenvolver. Às vezes, já com alguma questão pulmonar. Por quê? Porque ela não quer tomar o ar por completo, ela não quer tomar a vida por completo, ela ainda é leal àquele que partiu e que não tomou a vida. No desenvolvimento, muitos destes bebês que possuem a síndrome do gêmeo evanescente, eles vão adoecer aos 3, aos 6, aos 9 meses, outros não.
mas com muita facilidade esses bebês retornam à maternidade com pneumonia, com doenças respiratórias. São crianças que estão sempre instáveis a nível de saúde. Gente, isso são características de uma forma geral. Quanto mais potencializado for o registro, mais a criança possui dessas características. Algumas crianças não possuem nenhuma dessas características, outras possuem algumas. Então é importante que você fique atento que não é um misto, que todo mundo tem o mesmo tanto igual. Cada um tem tantas doses diferenciadas. Bom, essa criança vai crescendo, vai buscando a referência da mãe, vai buscando a referência do adulto, vai se tornando uma criança insegura, tem medo do escuro e começa a se desenvolver. Chega a 1 ano, às vezes o dente demora muito para nascer. São crianças que começam a ter características mais infantilizadas, tendem a ficar mais com cara de bebês, no desenvolvimento futuro tendem a ficar com mais cara de crianças, os dentes demoram a nascer muitas vezes, o cabelo a crescer. Por quê? Porque elas sempre querem permanecer com características ainda de bebês, semelhante àquelas que eles tinham quando saíram do ventre, buscando ainda aquele irmão do ventre. Mais uma característica importante é que ela tende a olhar no espelho e conversar sozinha. Ela vai olhar, vai se enxergar ali e vai conversar sozinha, como se ela estivesse conversando com algo ou alguém. Também é muito comum que essa criança desenvolva um amigo imaginário. Nos relatos de estudos de casos, com frequência, nós percebemos pessoas que quando fazem o diagnóstico já na vida adulta, dizem: eu tinha certeza que eu tinha um gêmeo, eu tinha certeza, eu conversava com ele todos os dias. E eu fiz um diagnóstico há um tempo com uma pessoa que ela me disse: eu tenho certeza absoluta. Isso é tão forte dentro de mim que após o diagnóstico eu dei um nome de fato para minha gêmea e eu converso com ela todos os dias quando eu levanto e eu sei que ela me responde e ela me traz insights e ela me traz uma percepção de quais são as atitudes que eu devo tomar. Então é um movimento realmente muito potente, muito potente. Algumas crianças, à medida em que vão se desenvolvendo, continuam resistentes a saírem da fralda ou desfraude. São mais resistentes a serem desfraldadas, pelo mesmo fato de desejarem ainda permanecerem como bebês, esperando a chegada desse irmão. Vão se desenvolvendo, algumas têm dificuldade de aprendizado, de estarem mais conectadas ao aprendizado da matemática e da língua portuguesa. Por quê? Porque se no sistema familiar existe um segredo, é importante que esse segredo não seja acessado. Quanto mais você for atento à interpretação de texto, quanto mais sábia for aquela criança, mais em risco ela colocará o sistema familiar. Então, o que ela faz? Ela começa a procurar não ter um bom desempenho escolar, no sentido de não ter uma boa interpretação, de não fazer bem contas, poupando esse sistema de uma elucidação de um segredo. Então, muitos casos de crianças que não vão bem na escola estão relacionados à síndrome do gêmeo evanescente. Muitas crianças também têm dificuldade de relacionamento, tanto com os pais ou só com os amigos. Muitas vezes, elas não conseguem se incluir em grupos, ficam mais cabisbaixas, vivem mais isoladas ou em grupos pequenos, por exemplo, como um melhor amigo. Acaba criando um melhor amigo, se conectando a ele. E o mais interessante é que de tempos em tempos vem um rompimento. De 3 em 3 meses, de 3 em 3 anos, de 6 em 6 meses, de 6 em 6 anos, vem um rompimento com aquele melhor amigo. Por quê? Porque ele estava projetando no melhor amigo o papel do gêmeo. E de tempos em tempos ele já tem um registro que o gêmeo parte. E por mais que ele tente viver diferente, ele entende que ele vai viver mais disso. E a repetição acontece cada vez com mais força. E ele vai crescendo e ele vai muitas vezes se fechando. Você tem 2 extremos, ou você tem aquele que não vai bem no colégio, ou você tem aquele que o tempo todo ele faz o seu melhor, porque ele precisa provar que ele é o melhor. Então ele é aquele que precisa estudar o dia todo, ele se cobra em ter a melhor nota, ele não aceita ser mediano, ele precisa ser muito bom nos estudos, você tem os 2 lados. Esse que precisa ser muito bom nos estudos
normalmente ele também é muito organizado, chegando até se desconfiar de um movimento de toque. Por quê? Porque ele quer tudo muito perfeito, ele busca um perfeccionismo em tudo que ele faz. Então é uma criança que fica o tempo todo tentando organizar, ser muito organizada, pondo tudo no seu devido lugar, repete várias vezes aquela postura. Eu estou dizendo que essas características podem existir, não estou dizendo que todas elas devam existir. Ainda é importante você observar que essa criança está crescendo, mas ela tende a parecer mais nova do que realmente ela é. Isso é um traço muito marcante das crianças que possuem síndrome do gêmeo evanescente. São crianças também que muitas vezes têm dificuldade para fazerem o asseio pessoal, cuidarem das unhas, dos dentes, do cabelo, escovar o cabelo, tomar banho. Eu atendo um caso, agora muito ressignificado, de uma criança de 9 anos, que ela não penteava cabelo, a mãe todos os dias cobrava dela escovar os dentes, que ela chegava no dentista, usava aparelho, o dentista toda vez: olha, esse dente tá super sujo, o aparelho tá grudando aqui, tá estragando ali, você precisa ter mais cuidado com isso. E por mais que ela tentasse, ela não conseguia entregar esses bons cuidados, esses bons tratos a ela mesma. Porque isso acontece ainda pela culpa da existência. Se alguém foi privado de existir e eu pude, agora, de alguma forma, essa culpa faz com que eu não me cuide e diga: veja, não ficou tão bom assim para mim também. Isso é uma característica bastante marcante do sistema da síndrome do gêmeo evanescente. Uma outra característica bastante marcante são os picos de explosão. A criança, ela não tem normalmente uma atitude, linear. Ela está bem, de repente ela explode. Então, muitas vezes, essa criança passa a ser diagnosticada com bipolaridade, sendo que ela não possui essa característica. Também, muitas crianças são diagnosticadas com déficit de atenção, tomam medicamentos para déficit de atenção e não possuem. Então, o que eu sugiro? Se o seu filho apresenta 2 ou mais desses sintomas, é o momento de você buscar uma ressignificação. É o momento de fato, você observar se ele não possui o registro. Por quê? Porque quando você faz a ressignificação da síndrome do gêmeo evanescente, você vai compreender que aquele vazio interno que o seu filho possui cessa. O seu filho passa a compreender, e sendo compreendido vem um alívio sem fim. Ele entende que agora faz sentido o vazio que ele sentia, a busca que ele vivia, os sonhos que ele tinha. Existem às vezes até algumas mensagens, algumas imagens que ficam muito fortes, como se tivesse a presença de alguém ao lado, como se ele sentisse falta de alguém. Tem uma criança muito interessante que ela tem o registro da síndrome do gêmeo evanescente, está trabalhada, ressignificada, mas no período em que ela estava ainda sem a ressignificação, você dava para ela um doce, ela pegava, segurava na mão e ficava esperando o outro. E aí você falava: pode comer. Ela não. Quando você dava o segundo doce, ela comia, mas ela sempre guardava um. Por quê? Porque ela mantinha sempre um para o seu irmãozinho. Então, o que acontece? Muitas vezes, a insegurança, a inquietude, essa oscilação emocional podem estar relacionados à síndrome do gêmeo evanescente. Fazer esse diagnóstico precocemente faz com que a qualidade de vida do seu filho se transforme. A ressignificação é um processo simples, de 4 ou 8 sessões, onde de forma lúdica, através da contação de histórias, através de atividades como a criação de um pompom que depois é entregue ao universo e a criança ali aprende a trabalhar o luto, um trabalho com slime, onde a criança vai entender que ela é uma junção entre a mãe e o pai. Quando ela começa a tomar consciência de todo esse movimento, ela ressignifica e automaticamente o apetite vai mudar, o gosto pelas cores vai mudar, a sua percepção junto à mãe e do pai, a segurança que ela passa a ter e o vazio de alma que é preenchido. Hoje nós podemos observar que existem crianças pequenas que choram muito sem motivo, que são compulsivas por alimento, e quando nós vamos observar o que existe por detrás disso, o registro da síndrome do gêmeo evanescente fica
muito escancarado. Só que aqui no Brasil, nós não temos o hábito de fazer esse diagnóstico. Então é difícil. Muitas vezes a criança faz terapia e o próprio terapeuta não teve acesso a essa informação. Por quê? Porque não existe o hábito no Brasil de se estudar o tema síndrome do gêmeo evanescente e de se fazer esse diagnóstico. Fica então a minha sugestão. Hoje nós falamos então sobre todas as questões sistêmicas, né? O quanto essas questões sistêmicas geram profundos registros numa família, o quanto as crianças possuem características disfuncionais e que acabam pagando um preço por conta do registro da síndrome do gêmeo evanescente e o quanto ressignificar transforma. Na próxima aula nós continuaremos, vamos falar do adolescente, vamos falar de escolhas, vamos falar de homossexualidade, enfim, e de muitos outros assuntos. Eu quero te convidar a me seguir então no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube você vai encontrar não só essa aula, como também muitas outras aulas. Aproveite, aí você pode acionar o sininho todas as vezes em que uma aula chegar nova lá, você vai receber a notificação. E quanto mais você acessar um conteúdo que você curte, um conteúdo bacana, você vai também nos auxiliar a promover a distribuição, fazendo com que o YouTube distribua ainda mais os nossos conteúdos e nós consigamos acrescentar e contribuir pela evolução de muitas pessoas. Agradeço a sua participação nessa aula e te vejo na quarta-feira da próxima semana. Grande beijo, fiquem com Deus!